Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Deus. Primeiramente para te louvar, para te agradecer, para te bendizer, Pai. Porque o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, e ser bom faz parte do seu caráter, Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de dedicar, Senhor, os primeiros minutos do nosso dia, Pai, para termos comunhão contigo, para falarmos acerca da Tua Palavra, para meditarmos na Sua Palavra, para termos comunhão com a Sua Palavra, Deus, e para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus, durante todo esse dia, essa semana, Pai. Senhor, não nos prive da Tua presença, Pai. Assim nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Eu creio que você já pegou a tua palavra, eu creio que você já pegou o teu café. E eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Então tá bom. Queridos, vamos lá. Estamos falando sobre o tema Somos o que Pensamos Ser. Estamos falando sobre a vida de Moisés, o libertador, o homem que Deus escolheu para tirar o seu povo das mãos do faraó. O homem que Deus escolheu para tirar o seu povo que estava debaixo de uma grande opressão, de grande humilhação, né? E Deus chama Moisés. Deus decide aparecer a Moisés através de uma sarça ardente e chamar a atenção dele para que Moisés começasse a entender quem ele realmente era aos olhos de Deus. O que Deus pensava acerca dele, que jamais passaria na cabeça de Moisés, que era o que ele tinha, a visão acerca de si mesmo. Ou seja, quando Moisés está apacentando o rebanho do teu sogro Jetro em Midian, ele não tinha a mínima possibilidade, ele não tinha a mínima intenção, ele não tinha a mínima ideia do que Deus tinha para delegar a ele. Ou seja, Moisés, ele jamais se veria como Deus o via. Deus via Moisés como um libertador. E Moisés se via, naquele momento, como um fugitivo, como um hebreu que foi criado como um egípcio, como alguém que matou um egípcio para defender um hebreu, ou seja, um assassino, um desprivilegiado, alguém inferiorizado diante da sociedade. Ou seja, Moisés jamais imaginaria que com a vida que ele estava levando, com a cultura que ele tinha, com o ensinamento que ele tinha, com a situação financeira que ele tinha, que Deus delegaria a ele um propósito tão grande quanto o que Deus o chamou para fazer. Queridos, e é sempre assim, na maioria das vezes é assim. Quando Deus nos chama para próximo dele, quando Deus nos permite ter a atenção dele chamada para ele, nós chegamos diante de Deus e não nos vemos como realmente nós somos. Nós sempre vamos nos julgar incapazes de fazer aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja como pessoa, seja no âmbito relacional, seja no âmbito familiar. Queridos, a nossa formação, a nossa cultura, a nossa educação, o lugar onde nós estamos inseridos normalmente, a nossa visão física, ela nos impede de ver aquilo que Deus realmente tem acerca de cada um de nós. E assim como Moisés vai para diante daquela sarça ardente com uma bagagem do passado, frustrado, derrotado, um passado que ele tinha vivido, real, legítimo, mas que não chegava próximo daquilo que Deus tinha para ele. Então, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 10 e no versículo 11. Deus diz para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Deus diz para Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés respondeu, pensando em todo o teu histórico, toda a sua bagagem, tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele tinha passado, realmente como ele se sentia diante de Deus. E Moisés responde a Deus. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu? Ou seja, Deus, eu sou um fugitivo. Eu sou um hebreu que foi criado como um egípcio. O Senhor quer que eu me revolte contra aqueles que me criaram, que me ensinaram, que me sustentaram por muitos anos. Ou seja, eu matei um egípcio, eu sou um assassino. Eu sou um covarde porque eu não enfrentei a situação e eu decidi fugir para a terra de Midian. E hoje eu sou um simples pastor do rebanho do meu sogro Jetro. Ou seja, Moisés, ele não se vê como Deus o via. Só que Deus, ele começa a delegar a Moisés, ele delega a Moisés essa função, esse propósito, essa tarefa, porque Moisés, ele estava disponível para ouvir a Deus. Quando Moisés vê a sarça ardendo ao apacentar o rebanho do teu sogro, ele tem a sua atenção chamada para aquela sarça. Quando Moisés chega diante daquela sarça, a caminho de chegar diante daquela sarça, Deus o chama pelo nome, Moisés, Moisés. E Moisés diz o seguinte: eis-me aqui, ou seja, obediência, eu estou à tua disposição. Quando Moisés vai chegando diante da sarça, Deus diz para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E Moisés tira a sandália dos pés e reconhece a santidade de Deus. E quando ele vê que realmente é Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés esconde o rosto da presença de Deus, ou seja, ele demonstra temor. E agora, depois de Moisés se apresentar diante de Deus com atenção, com obediência e com temor, Deus delega a ele a tarefa de tirar o seu povo das mãos de Faraó. Só que Moisés, ele é remetido ao passado. Moisés olha no âmbito natural da situação. E normalmente é assim, queridos. Nós estamos fazendo tudo certo diante de Deus, mas quando Deus nos dá a ordem, nos dá o comando para que nós venhamos exercer a autoridade sobre aquilo que está vindo contra as nossas vidas, nós temos a tendência a nos acovardar, a olhar para o passado, a baixar a nossa cabeça e dizer para Deus: não somos dignos, somos fracassados. Tivemos muitos nãos da vida. Queridos, a palavra diz que Moisés, ele foi criado como um egípcio, se vestiu como um egípcio, aprendeu a cultura egípcia, provavelmente deve ter sido apresentado com certeza aos deuses egípcios. E no futuro, quando ele começa a tomar noção de quem ele realmente era, ele descobre que ele era um hebreu. E ali começa um confronto de identidade. E quantos de nós temos grandes confrontos de identidade? Só que quando Moisés chega diante de Deus, Deus o posiciona como um hebreu, como alguém que servia a ele. E olha o que diz o versículo 11, o versículo 12, na verdade. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, olha o que Deus diz para ele no versículo 12, Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, Moisés. Ou seja, até agora você estava sozinho nessa luta. Até agora o que eu encontrei em você foi atenção, obediência e temor. Mas eu estarei contigo a partir de agora. E olha o que eu anotei para vocês e vou reiterar. Ou seja, conquistar com Deus é diferente de conquistar com a força dos nossos próprios braços. Dali para frente, Moisés, ele vai começar uma nova trajetória com Deus, uma nova identidade. Moisés vai sair desse encontro com Deus com uma visão dele
totalmente diferente daquela ao qual ele chegou na presença de Deus. Ou seja, somos o que pensamos ser diante de Deus. Deus vai sempre nos revelar a nossa verdadeira identidade. Moisés sai dali totalmente transformado, com uma visão de si mesmo totalmente diferente daquela que ele se achega diante daquela sarça ardente. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais, estamos terminando esse assunto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.